Olá! Este é o canal Money e se você deseja mais informações de finanças e investimentos, já curte, já começa a seguir nosso canal e se tem algum assunto que você gostaria de ouvir, é só comentar. Bom, neste vídeo eu vou falar aí um pedido da nossa seguidora Débora, que é sobre fundos imobiliários. Se você tem desejo em investir neste mercado, fique para que você tenha mais informações. Bom, acredite se quiser, os fundos imobiliários, eles trazem uma menor oscilação, eles são menos arriscados do que o investimento em ações ou até mesmo no Ibovespa. Porém, eles são inversamente proporcionais à nossa taxa básica, a nossa taxa Selic, que hoje está em um cenário de 11,25. Então, enquanto a taxa sobe, nesse cenário hoje atual, a tendência é a cota dos fundos imobiliários caírem. Porém, a gente tem aí projeções de cortes na taxa de juros, então a tendência é a nossa taxa cair e vai favorecer esse mercado de fundos imobiliários. Olhando lá atrás, o histórico onde a gente chegou aí, né, na verdade, num cenário de taxa de juros de 2%, foi quando a gente teve um boom de rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, se você pesquisar, você vai ver. E isso acontece por quê? Se eu tenho uma taxa Selic pagando 11,25, que é um investimento de renda fixa, um investimento seguro, por qual motivo que eu farei um investimento no fundo imobiliário que vai me trazer oscilação? É lógico, né? Ele tem a vantagem de pagar dividendos mensais isentos de imposto de renda. E eu vou falar aqui de um fundo que tem um rendimento, tem trago aí um rendimento numa média de 13%. Então, vale a pena analisar. Os fundos imobiliários, eles têm, para que você tenha, na verdade, a isenção de imposto de renda, é necessário que você cumpra algumas regrinhas. Então, você, investidor, tem que ter menos do que 10% das cotas desse fundo. O fundo, ele tem que possuir, no mínimo, 50 cotistas e tem que ser um fundo que ele tem que ser comercializado em bolsa ou no mercado de balcão. Enfim. Os fundos imobiliários, como ninguém trabalha de graça, o gestor do fundo não vai querer trabalhar de graça, né? Porque se for um fundo de tijolo, por exemplo, e o inquilino não pagou o aluguel, você, que é o cotista, você vai lá cobrar? Não, vai ter que ser o gestor do fundo. Então, para que ele faça essa gestão e faça o trabalho sujo para você, ele vai cobrar uma taxa de administração que fica em torno de 0,5% a 1%. Vai depender do fundo, mas fique tranquilo, que toda a rentabilidade que o fundo apresenta, ela já vem diluída dessa taxa de administração, então você não precisa se preocupar. Temos históricos aqui, né, interessantes de investidores anteriores que com disciplina conseguiram em 6 anos, a cada dividendo que ele recebe mensal, ele foi acrescentando, ele conseguiu acumular aí um valor de renda, né, mensal interessante, onde pode até proporcionar aí que você fique lá no seu sofá, tranquilão, e o dinheiro caindo na sua conta. Então, se você montar uma carteira interessante de fundos imobiliários que podem proporcionar um dividendo mensal para você interessante, pode ser aquele tal aluguel que você recebe, sem ter a dor de cabeça do inquilino lá falando: eu preciso de um desconto hoje, esse mês eu vou atrasar. Vai ter essa vantagem. Ou essa renda mensal ela pode ser utilizada aí para complementação da sua renda atual, ou para o futuro, né? Na sua aposentadoria também trazer a complementação aí da sua aposentadoria do INSS, que a gente não pode contar muito com o valor que a gente vai receber de INSS, né? Porque eu já falei aqui no canal que o governo mexeu novamente na regra, aumentou aí uma pontuação a mais aí para que a gente possa se aposentar e parece que tá ficando cada vez mais difícil considerar esse INSS para nossa aposentadoria, né? Mas vamos continuar aqui no foco dos fundos imobiliários. Bem, já pensou você ser dono de um prédio lá da Faria Lima? Se você fosse comprar o prédio, você teria que investir aí mais de 1 milhão, né? Mas o fundo imobiliário, ele te traz essa vantagem. Você compra uma cota
se torna dono de um pedacinho daquele prédio ou de um shopping na Paulista, já pensou? E esse fundo vai te proporcionar ainda uma renda mensal sem ter a dor de cabeça do inquilino. Eu vou falar aqui algumas opções de fundos. A maior parte deles são fundos de papéis, que são os fundos que hoje têm pago mais dividendos. Mas claro, vai depender do que você, investidor, está buscando. Tem fundos que são mais interessantes para valorização de cota. Então, se você quer valorizar a cota e fazer a venda, obter o lucro, tá tranquilo, você pode fazer. Vale ressaltar que nesse procedimento de venda de cota do fundo imobiliário, tem a tributação de imposto de renda sobre os rendimentos de 20%. Mas, se você deseja contar aí com os dividendos mensais para complementação de renda, para ter uma renda, enfim, aí seriam outras opções de fundos. Temos fundos de tijolo, prédios comerciais, hospitais, shoppings, fundos de papéis. Então, vale você, investidor, analisar o que cabe melhor para o que você está buscando em relação a esse tipo de investimento. Além dos fundos imobiliários, a gente tem os fundos de fundos, que ele acaba abrindo o leque aí para várias opções de investimentos, vários fundos imobiliários, e tem alguns que eu acho que vale a pena ir para um próximo vídeo, para esse não, que senão ele vai ficar muito longo. Mas, para um próximo vídeo, tem alguns fundos aí que tragam uma rentabilidade de 40%. Então, se você tem um apetite a risco, eu acredito que vale a pena também olhar para esse mercado. O queridinho hoje do momento, né, do mercado, é o MXR11. Esse fundo, ele é o queridinho porque com R$10 você já consegue fazer um investimento nele. Então, não tem mais aquela desculpa, eu não tenho dinheiro para investir. R$10 você já consegue obter uma cota desse fundo. É claro que com esse valor de cota baixo, os dividendos dele acabam ficando baixos também, em torno de 10 centavos, mas nada que você consiga comprar mais cotas para que você tenha um valor de dividendo maior. É esse fundo que eu mencionei que tem trago aí uma rentabilidade numa média de 13% ao ano. Além dele, a gente tem o KNCR, falando errado o nome do fundo, KNCR11, que também tem aí ficado com uma rentabilidade em média de 12,77 ao ano, e o dividendo dele, acredite se quiser, é 1,07 por cota. Então, também é um outro fundo para a gente pensar. O valor da cota dele acaba sendo mais caro, né? Se eu não me engano, acho que está em torno de R$110. Não vai ser igual ao outro de 10, né? Mas também paga aí uns dividendos maiores. Eu trouxe aqui uma opção de fundo de tijolo que trabalha com prédios comerciais, que é o HGRU11. O rendimento dele tem ficado em torno de 8,84 e os dividendos mensais em torno de 0,85 por cota. Eu acredito que são essas as informações dos fundos. Espero ter esclarecido, na verdade, todas as dúvidas de vocês. Mas se ficou alguma, escreve aqui que eu vou buscar a informação, eu respondo para vocês. E vão acompanhando o canal para ter informações de outros investimentos. Até a próxima!